Olá! Já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem empregos melhores, mesmo com qualificações parecidas com as de outras? Ou por que certas empresas parecem inovar mais rápido? A resposta, muitas vezes, não está só nos indivíduos, mas nas redes que os conectam. Nesta nossa análise, vamos explorar como a sociologia econômica nos ajuda a enxergar a economia não como um conjunto de atores isolados, mas como uma teia complexa de relações sociais. Para começar, vamos direto a uma pergunta fundamental. A teoria econômica padrão muitas vezes modela o agente como um ator racional, isolado, que toma decisões com base em cálculos de custo e benefício. Mas será que isso reflete a realidade? As decisões de comprar, vender, contratar ou investir, elas acontecem de fato num vácuo, isoladas de todas as nossas relações sociais? A resposta da sociologia econômica, como aponta Philip Steiner, é um sonoro não. Nossas decisões econômicas estão profundamente inseridas ou imersas em redes de relações. Mas atenção, isso não significa que somos meros fantoches da estrutura social. O que existe é uma interação bastante complexa entre a nossa capacidade de escolha individual e o ambiente social em que estamos inseridos. Este será o nosso roteiro. Vamos começar desafiando o modelo do ator racional. Em seguida, vamos definir o que são redes sociais, explorar o conceito-chave de capital social e suas duas formas principais. Depois veremos algumas aplicações bem práticas no mercado de trabalho e, por fim, vamos analisar a natureza ambivalente dessa imersão social. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. A grande virada de chave que a análise de redes nos oferece é justamente um afastamento do individualismo metodológico tradicional em direção a uma sociologia que coloca o foco nas relações. O ponto crucial aqui é exatamente essa mudança de foco. Em vez de tentarmos explicar um comportamento econômico olhando apenas para os atributos de um indivíduo, como suas preferências, seu capital humano, a sociologia relacional argumenta que a posição desse indivíduo na estrutura de relações é o que realmente importa. A explicação se desloca do quem a pessoa é para onde ela está posicionada na rede. Ok, mas antes de avançarmos, é essencial definir nosso objeto de estudo com mais precisão. Afinal, o que exatamente é uma rede social, nesse nosso contexto analítico? A definição é bem direta. Uma rede é formada por nós, que são os atores, e pelas arestas, que são os vínculos que conectam esses atores. Esses atores podem ser pessoas, claro, mas também empresas, organizações ou até mesmo países. E os vínculos? Bom, eles podem representar amizade, transações comerciais, fluxo de informações, enfim, uma infinidade de coisas. Agora, perceba como a estrutura da rede faz toda a diferença. Veja as diferentes topologias representadas: em estrela, em círculo, em linha. Numa estrutura em estrela, o ator central tem um poder imenso, porque ele controla todo o fluxo de informações. Já numa estrutura em linha, a informação flui sequencialmente, com um risco maior de distorção no caminho. A forma da rede, portanto, não é um detalhe. É uma variável explicativa fundamental. Certo. Se as redes são a estrutura, qual é o principal recurso que flui através delas? A resposta central que a sociologia econômica nos dá para isso é o capital social. E aqui tem um ponto muito importante. O capital social não é uma propriedade do indivíduo, como o capital humano. Ele é um recurso que emerge das relações. Ninguém possui capital social isoladamente. A pessoa o acessa por meio da sua rede. Para simplificar, podemos pensar nele como o valor da sua agenda de contatos. E na prática, para que serve esse capital? Uma boa analogia é pensá-lo como um lubrificante para as interações econômicas. Numa comunidade de negócios onde todos se conhecem e confiam uns nos outros, os custos de transação caem drasticamente. Não é preciso gastar tanto com contratos e fiscalização, porque a reputação e as normas daquele grupo já garantem que os acordos serão cumpridos. Agora, é interessante notar que o conceito de capital social se divide em duas grandes vertentes que operam de maneiras bem distintas. Uma é baseada na coesão do grupo e a outra na posição que o indivíduo ocupa na rede. De um lado, temos o capital social coesivo. Aqui, o benefício vem de pertencer a um grupo fechado, denso, onde todos se conhecem e confiam uns nos outros. Do outro lado, temos o capital social posicional, e aqui o benefício é outro. Ele vem de ocupar uma posição estratégica, que conecta grupos que, de outra forma, estariam isolados. O primeiro é como um clube exclusivo, o segundo é como uma ponte entre ilhas. A ideia central por trás do capital social posicional é o conceito de buraco estrutural, desenvolvido pelo sociólogo Ronald Burt. Um buraco estrutural é, de forma bem simples, a ausência de um laço entre dois contatos de uma mesma pessoa.
Se uma pessoa conhece o contato B e o contato C, mas B e C não se conhecem, existe um buraco estrutural entre eles, e essa pessoa está na posição ideal para preenchê-lo. Essa imagem ilustra o conceito de forma brilhante. A tríade interdita é exatamente essa situação. O ator A conecta B e C, mas a conexão que a gente esperaria que existisse entre B e C simplesmente não existe. Isso coloca o ator A numa posição extremamente privilegiada. Ele pode controlar o fluxo de informação, intermediar negócios, extrair valor dessa posição. Ele se torna o que o sociólogo George Simmel chamou de tertius gaudens, ou seja, o terceiro que se beneficia, aquele que lucra com a desunião entre os outros dois. Certo, mas como toda essa teoria funciona no mundo real? Vamos ver isso na prática, olhando para um dos mercados mais estudados por essa perspectiva, o mercado de trabalho. O estudo clássico de Mark Granovetter mostrou algo que parece contraintuitivo. Para encontrar emprego, os laços fracos, conhecidos, contatos distantes, são mais úteis do que os laços fortes, como amigos próximos e família. E por quê? Porque nossos laços fortes tendem a pertencer aos mesmos círculos sociais que nós, com acesso às mesmas informações. Já os laços fracos funcionam como pontes para outros universos de informação, trazendo notícias de oportunidades que de outra forma nunca chegaremos a conhecer. Ronald Burt, que já mencionamos, levou essa ideia adiante e a testou no mundo corporativo. Sua pesquisa demonstrou uma correlação impressionante. Gestores cujas redes pessoais eram ricas em buracos estruturais recebiam avaliações melhores, bônus maiores e promoções mais rápidas. A estrutura da rede se traduz diretamente em sucesso profissional. Para encerrar, é fundamental adicionar uma camada de complexidade. Estar imerso em redes sociais não é uma panaceia, não é uma solução para tudo. Essa imersão pode ser tanto um recurso valioso quanto um forte constrangimento. É exatamente como Steiner adverte, não se deve idealizar a imersão social. O mesmo mecanismo que gera confiança e cooperação pode, por outro lado, sufocar a inovação e limitar as oportunidades. Este quadro resume muito bem essa dualidade. A coesão que gera confiança pode também levar ao conformismo, impedindo que ideias novas vindas de fora do grupo sejam aceitas. A solidariedade que ajuda membros de um grupo a prosperar pode se tornar tão forte que impede a tomada de decisões economicamente racionais, como demitir um parente incompetente. No fim, a rede que abre portas pode, ao mesmo tempo, fechar outras. Concluímos com uma pergunta para reflexão. A análise de redes não busca substituir a teoria econômica, mas sim complementá-la, oferecendo uma visão mais realista de como os mercados realmente operam. Integrar a variável estrutura social nos modelos econômicos é, sem dúvida, um dos grandes desafios, e também uma das fronteiras mais promissoras da ciência econômica contemporânea.